cara, o Botafogo teve dificuldades, né? No mínimo, dificuldades. Então, por favor, Igor, queria saber a sua opinião. Cara, na boa, assim, você assistir a partida do Igor Jesus na terça-feira e assistir o Juan Cruz jogar no domingo, assim, é inacreditável, mano. Parece outro esporte, de verdade. Mas, enfim, você já sabe a minha opinião sobre o Juan Cruz, não tem condição, assim, nos piores momentos do Botafogo, assim, eu ainda tentei, né? Eu falei aqui do Arthur na época, eu falei, cara, eu acho que é um cara que tem qualidade, que tem como agregar. Enfim, alguns outros reforços. O Santi Rodrigues é um cara que eu acho que também que pode se adaptando, eu acho que pode entregar. O David Ricardo tá muito bem, apesar de ser um zagueiro muito inexperiente, só jogou na Série B praticamente, assim como o Jair, né? Mas enfim, inclusive Jair, que eu tenho avisado desde a estreia dele aqui, que era merdeiro, e vocês viram o que ele fez terça-feira, né? Enfim, o papo já estava dado há muito tempo, mas cara, o Botafogo jogou mal, assim, jogou mal. Eu acho que sem o Igor Jesus e sem o Cuiabano perdeu muito, muito poder ofensivo. O Botafogo foi muito inofensivo ao Santos, assim. No primeiro tempo, muito volume de jogo pela direita, principalmente com o Vitinho, que não é dos melhores laterais para cruzar a bola na área, assim, né? Ainda mais cruzar para quem? Essa é a questão. Muitas vezes quem tava chegando era o Alex Telles do outro lado, então era de um lateral pro outro. O Botafogo já fez alguns gols assim, né, com o Paiva no ano. Enfim, foi a jogada mais perigosa do Botafogo. Tabelas ali do Vitinho com o Arthur pela direita, cruzamento para dentro da área, com o Telles finalizando do outro lado. E o Santos sempre sendo mais perigoso. Eu acho que assim, nem foi um grande volume de jogo do Santos no primeiro tempo, mas quando chegava, o Santos era bem mais perigoso do que o Botafogo. E no segundo tempo, cara, eu acho que aí sim o Santos teve bem mais volume de jogo. Eu acho que o Botafogo foi se encolhendo cada vez mais. E no momento da expulsão do Neymar, tava nas cordas, assim. O Botafogo tava realmente nas cordas. Era a bola em cima da linha, era o John fazendo defesa. Era assim, o gol era realmente parecia uma questão de tempo. E com um time mais qualificado do outro lado, o gol já teria saído. Então, não gostei do jogo do Botafogo. Mas é aqueles 3 pontos, né, que precisa ganhar, que ninguém sabe como, mas eles vieram. Aquele golzinho cagado de sempre. 3 pontos importantes pro Botafogo, que tá com um jogo a menos. Se ganhar do Ceará em casa, já vai encostar ali no G4. Se eu não me engano, vai chegar a 18 pontos. O G4 acho que está com 22 ou algo assim. Enfim. Então, vitória muito importante, pensando em classificação, pensando em campeonato. Mas desempenho abaixo, claro, tem que ser levado em consideração as ausências do Igor Jesus e do Cuiabano, que são dois destaques do time no ano. Mas jogo ruim, mas ganhou. Era importante ganhar. Porque ir para a pausa assim, do Mundial em 11º, como o Botafogo estava, seria ruim. Aquilo que o Vitor falou, de você ficar 30 dias olhando a tabela com o teu time em 11º, era ruim. Então agora o Botafogo tá uma vitória em casa contra o Ceará, de encostar no G4, de briga para Libertadores, chegar na parte de cima da tabela. Então a vitória foi muito importante, mas o desempenho não gostei, foi ruim. E é preocupante de certa forma. Primeiro, esse Botafogo não consegue jogar fora de casa, isso a gente já sabe, já ficou muito bem claro isso. E sem Igor Jesus, então, a situação piora mais ainda. Era óbvio que o Botafogo ia jogar mal. Mas é isso, cara. Os 3 pontos importantes pensando em campeonato, mas falando de desempenho, não gostei. Realmente esse time do Santos, se fosse um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria feito gol e o Botafogo provavelmente teria saído com a derrota do Vila Belmiro. Ô, Igor, tu citou o Igor Jesus e o Cuiabano e estão para sair, né? Igor Jesus, Cuiabano e Jair. Estão em negociações aí. O que que você acha disso, cara? Eu acho que o Botafogo vai ter que se reinventar aí, principalmente sem o Igor Jesus. Que eu acho que é um problema bem grande, cara. Eu acho que assim, a torcida do Botafogo tem que se acostumar com isso, tá? É a forma com que o Textor trabalha, não o Textor, mas a holding de forma geral. É, E, pô, essas teorias da conspiração de que tá fazendo isso que o Lyon precisa de dinheiro, uma coisa tem nada a ver com a outra, assim. O Botafogo vendeu o Igor Jesus, não faz diferença nenhuma pro Lyon. Enfim, eu acho que é natural, é o caminho natural das joias aqui no Brasil, assim. é, os jogadores jovens da base se destacam e são vendidos às vezes antes de estrear pelo profissional. Então fazem 18 anos, a gente tá vendo aí o caso do Estevão, por exemplo. E é isso, cara, é natural, não tem o que fazer. Se não fosse jogadores comprados, assim, seriam alguns da base. O Botafogo tá estruturando a base aos poucos, não é de uma hora para outra que isso vai começar a dar frutos.
E é a forma com que a SAF trabalha, assim, para mim não tem muito desespero, claro, que é triste, é um pouco preocupante também pelo nível de contratações que o Botafogo fez no início do ano para repor as saídas do ano passado. Elias Manuel, Mastriani, Juan Cruz, enfim, não era muito o que a torcida esperava. Mas, cara, é aquilo que eu sempre falo, assim, não tem por que a gente não confiar ou a gente duvidar do trabalho do Texo, do scout, enfim, seja de quem for, porque, assim, a roda vai girar, não tem o que fazer. E ela tá girando como gira no futebol brasileiro, e o Botafogo tá fazendo parte disso também. Então, assim, claro que é ruim, principalmente a saída do Igor Jesus, porque é o melhor jogador do time, na minha opinião, hoje. Mas não tem muito o que fazer, assim. Se não fosse ele, ia ser outro, como o Luiz Henrique se destacou e saiu, o Almada se destacou e saiu, e todo mundo que se destaca no futebol brasileiro com uma idade interessante para o futebol europeu vai acabar saindo uma hora ou outra. Então, assim, não tem muito o que fazer em relação a isso. Só passando por